Olá, bom dia, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas. Espero que todos possam estar bem em casa e se cuidando, certo? Hoje, pessoal, nós começaremos um conteúdo novo, certo? Mas antes disso, quero que você participe do meu momento de oração, do nosso momento de oração, certo? Vamos lá. Deus, obrigado pelo dia que nasce, pela vida, porque tenho e pela bênção que é poder desfrutar das novas oportunidades que nascem junto com cada amanhecer. Então, crianças do quarto ano, meu desejo é que todos possam estar bem, certo? E nesta oração do Pai Nosso, que iremos rezar agora, vamos agradecer pelo dom da nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa escola, por tudo que temos e somos. Ser grato é muito importante, desde criança. Agradecer pelo pão de cada dia, agradecer por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos falar hoje de artigo, certo? Vamos conhecer o que são os artigos, para que eles servem e onde nós fazemos o uso deles. Então, acompanhem o conceito do que é artigo. Acompanhem a tela, por favor. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Então, pessoal, você vai encontrar o artigo onde? Antes de um substantivo. Então, é muito comum nós encontrarmos os substantivos acompanhados dos artigos. O artigo também indica o gênero e o número dos substantivos. Então, nós podemos perceber que nós teremos os artigos definidos e os indefinidos. Veja só o quadro mais abaixo. Definido. O substantivo é determinado de forma precisa. Indefinido. O substantivo é determinado de maneira vaga, imprecisa. Gênero, o que quer dizer gênero? Feminino ou masculino. E número quer dizer o quê? Plural ou singular. Então, pessoal, temos que aprender que os artigos eles podem ser definidos e indefinidos, eles podem indicar gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, e de acordo com o artigo, nós podemos dizer se aquele substantivo na frase está sendo empregado de forma precisa ou de forma imprecisa. Vamos continuar a nossa explicação. Vamos falar agora somente do artigo indefinido. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, definem ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Então, mais uma vez, para que é que serve um artigo definido? Vejam, definido é para definir, particularizar, individualizar um substantivo. Este substantivo pode ser uma pessoa, né, o nome de uma pessoa, o nome de um objeto ou até mesmo o nome de um lugar. Observem aí quais são os artigos definidos. Artigo O, artigo A e artigo os e artigo as, certo? Então, nós temos na forma singular e também a forma plural. O indica masculino singular,
A indica feminino singular, os masculino plural e as feminino plural. Vejamos os exemplos. O João gosta de jogar bola. Neste primeiro exemplo, nós temos o artigo O. Vejam que o artigo O é um artigo definido que está no masculino e no singular. Por quê? Porque ele está ao lado de um substantivo, que no caso João é o nome de uma pessoa, e percebam que este substantivo está também no masculino singular. Significa dizer que o artigo ele vai precisar fazer a concordância, ou seja, concordar com o nome, com o substantivo, a qual ou o qual ele está se referindo. No caso aí o artigo O está acompanhando o substantivo João, portanto ele deve ficar no singular masculino. Miranda chamou a Joana para brincar. No segundo exemplo, o artigo é a. E percebam que o artigo a é feminino singular. E ele foi colocado no feminino singular porque ele está acompanhando um substantivo feminino singular, que no caso é Joana. Então, nós não poderíamos colocar aqui o artigo O. Miranda chamou o Joana. Não. Por que não pode ser o Joana? Porque Joana é um substantivo feminino e, portanto, enquanto substantivo, ele vai precisar de um artigo que faça a concordância com ele. Como o Joana é um substantivo feminino, é lógico que eu vou precisar colocar o artigo a, que é um artigo definido, singular, feminino. Terceiro exemplo. Os meninos amam soltar pipa. Nós temos agora aqui a presença do artigo os, que está no masculino, só que agora está no plural. E você já deve imaginar o porquê. Por quê, pessoal? Porque o artigo os está acompanhando o substantivo meninos, que também está no masculino e também está no plural. As meninas amam fazer compras. Vejam que aí o artigo agora é o as, que é um artigo definido, que está no feminino e que está no plural, porque está concordando com a palavra meninas, que é um substantivo que neste momento aí está sendo usado no feminino e no plural, ok? Então, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Eles podem ficar no masculino e no feminino, no singular e no plural. Vamos falar agora de artigo indefinido. Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar, a qual não se fez menção anterior no texto. Vamos compreender isso nos exemplos daqui a pouquinho. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Vejam que os artigos indefinidos podem ficar também no masculino, no feminino, no singular e no plural. Um masculino singular, uma feminino singular. Uns masculino plural, umas feminino plural. Exemplos. Um dia desses vamos sair? Neste caso aí, é um artigo indefinido. E por que é indefinido? Porque neste exemplo, pessoal, a frase não está determinando, não está dizendo de maneira precisa qual é o dia da semana que nós vamos sair. É qualquer dia, ó, um dia desses vamos sair. Eu especifiquei se é segunda, se é terça, se é quarta? Não, é qualquer dia. Por isso que eu vou chamar de artigo indefinido, porque ele não vai determinar de maneira precisa, né, aquilo que ele está fazendo menção no texto. O que é menção? É referência. Achei uma moeda. Achei uma moeda. Este uma moeda aí, uma é um artigo indefinido que está sendo usado no singular e no feminino.
está querendo dizer que eu achei uma moeda, mas eu não estou especificando o valor da moeda que eu encontrei. É uma moeda de 10 centavos? É de R$ 1? É de 50 centavos? Não sei. Só achei uma moeda. Qualquer moeda. Vejam que este uma moeda significa o quê? Qualquer moeda, uma moeda qualquer. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. No terceiro exemplo, o artigo é uns. Uns é um artigo indefinido que está no masculino plural. E quando a Joana fala que convidou para a festa uns amigos estrangeiros, significa dizer que ela não nos disse quais foram, né, exatamente os amigos que ela convidou. Ela convidou uns, ela não especificou o nome, né? Não disse exatamente quantos. Estes uns amigos podem ser 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos. Ela não especificou a quantidade, não disse o nome dos amigos, só colocou uns amigos estrangeiros. E este uns amigos, a ideia fica vaga, é indeterminada, é impreciso. Nós não podemos dizer quais foram exatamente os amigos que a Joana convidou, certo? E o quarto exemplo, comprei umas camisas para o meu aniversário. Este umas camisas, umas é um artigo indefinido que está no feminino plural, concordando com o substantivo camisas. Só lembrando que no caso uma moeda, uma está no feminino porque concorda com moeda, uns está no masculino plural porque concorda com o substantivo amigos. E no último exemplo, umas é feminino plural porque concorda com o substantivo feminino camisa. Veja que a mesma ideia da imprecisão, né, de algo ser indeterminado, de algo ser de uma ideia vaga, acontece no último exemplo, umas camisas. Eu não especifiquei, por exemplo, qual foi o tipo de camisa que eu comprei. Foi gola polo? Foi gola careca? Qual foi a cor da camisa? Quantas camisas eu comprei? Qual foi a marca? Não especifiquei, não dei detalhes, certo? Então, ficou essa ideia da imprecisão, de algo vago. Comprei umas camisas, mas que tipo, né, de camisa? Foi de tecido? Foi de malha? Qual foi a cor? Então, vejam que não há uma especificação, né? Não estou determinando, dizendo de maneira precisa exatamente quais foram as camisas que eu comprei. Por isso que fica essa ideia de algo indeterminado. E por isso que o artigo é indefinido, porque eu não posso definir exatamente aquilo que eu estou falando na minha frase. No caso aqui, eu não consigo definir o tipo de camisa que eu acabei comprando para o meu aniversário. Bem, nesta tabelinha aqui, nós temos um resumo dos artigos definidos e indefinidos. Definido, aquilo que eu posso definir, né? O, a, os, as. E os indefinidos, que eu não posso indefinir, que eu não posso definir, perdão. Ou seja, que vão sempre indicar uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Quais são eles? Uma, uns e umas. Vocês estão percebendo que os artigos, eles podem ficar no masculino, no feminino, no singular e no plural. Tudo vai depender do substantivo que eles estarão acompanhando. Afinal de contas, os artigos irão acompanhar os substantivos. Regra dos artigos. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, singular e plural. Exemplos: a menina, as meninas, o garoto, os garotos, um mês, uns meses, uma mesa, umas mesas. Aqui faltou a letra U, ó, que na palavra uma mesa faltou a vogal U, mas lembrem-se que aqui é uma mesa, ok? Outra informação importante sobre os artigos. De acordo com a sua posição na frase,
os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independente de sua classe gramatical. Vejam só, o andar de Elisa é muito sensual. Vejam aí, pessoal, que andar é um verbo, certo? Nós já sabemos que andar é um verbo, porque verbo é aquela palavra que indica ação. Eu andei, tu andaste, ele andou. Só que a palavra andar aí, neste caso, o andar de Elisa, o andar aí não é verbo. O que foi que fez com que a palavra andar deixasse de ser verbo? A presença do artigo o. Então, vejam que os artigos podem transformar uma palavra, transformar o sentido de uma palavra, transformar, modificar a classe gramatical de uma palavra. Andar, que é um verbo, neste caso aqui na frase o andar de Elisa, o andar se transformou em substantivo. Tudo isso porque eu coloquei antes a presença do artigo o, que é um artigo definido. Então vejam que o verbo andar transforma-se em substantivo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Vejam que vermelho é um adjetivo, certo? O que é adjetivo, professor? São aquelas palavras que irão caracterizar um substantivo, indicando uma qualidade. Por exemplo, vermelho é uma cor, né? E vermelho caracteriza um substantivo. Por exemplo, a calça de Raíssa é vermelha. Então, vermelha está caracterizando o substantivo calça. Mas no caso aí, o vermelho de seus olhos, vermelho aí se transformou em substantivo graças à presença do artigo o, que foi colocado no comecinho, certo? Então, significa dizer que os artigos também têm a função de modificar uma classe gramatical, transformar um verbo num substantivo e transformar um adjetivo num substantivo também, ok? Vamos ver aqui os artigos na tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí o Snoopy respondeu: um cachorro não, o cachorro. Percebam, pessoal, que a diferença aí entre um e o faz toda a diferença. No primeiro caso, quando a menina falou que tem um cachorro aqui querendo entrar, ela, na fala dela, não especificou, ela não determinou qual é o cachorro, qual é exatamente o cachorro que estava querendo entrar. Vejam que, de certa forma, soou com um tom de snob, né, de menos importância, é qualquer um, qualquer cachorro. O Snoopy não gostou. Tanto é que fez a correção. Um cachorro não, o cachorro. Por que que é o cachorro? Porque ela sabia exatamente qual era o cachorro que queria entrar. Ela conhecia o cachorro que queria entrar. Então, ela poderia usar o artigo o. Porque o artigo o, porque quando o artigo o ele é usado, é porque eu sei exatamente sobre aquilo que eu estou falando. O cachorro, eu sei qual é o cachorro Snoopy, certo? Então, quando ela fala que tem um cachorro querendo entrar, qualquer cachorro. Mas só que como ela já conhecia o cachorro que queria entrar, então ela poderia falar o cachorro Snoopy quer entrar, certo? Então vejam que a mudança do artigo indefinido um para o artigo definido o muda o contexto, né? Muda o sentido da frase. Continuando. E os artigos no poema? Trouxe aqui um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Cidadezinha Qualquer. Acompanhe. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Bem,
Quero chamar a atenção de vocês para a segunda estrofe. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Quero chamar a atenção de vocês para esses 3 versos aqui da segunda estrofe e vamos fazer uma relação com o título, cidadezinha qualquer. Vejam que nesses 3 versos, eles iniciaram com artigos indefinidos, né? O artigo um, que é masculino singular. Quando ele fala, um homem vai devagar, vocês acham que ele está especificando qual é o homem daquela cidade que vai devagar? Quando ele fala que um cachorro vai devagar, vocês acham que ele está especificando exatamente qual é o cachorro que está andando devagar? E quando ele fala um burro vai devagar, será que ele está se referindo exatamente a um determinado burro da cidade? A um animal? Não, pessoal, certo? Além do mais, olha o título, ó, cidadezinha qualquer. Qualquer cidade, qualquer homem, qualquer cachorro, qualquer burro, significa dizer que os artigos aí indefinidos, no caso do artigo 1, foi usado da maneira correta, propositalmente, para dizer para a gente que ele não está se referindo a um homem específico, a um cachorro específico ou a um burro específico. É qualquer homem, é qualquer cachorro, é qualquer burro de uma cidadezinha qualquer cidadezinha. Então vejam a importância que os artigos têm dentro dos textos. Todos nós já usamos os artigos nos nossos textos, nas nossas falas, certo? E é importante que saibamos usar da maneira correta. Lembrando que os artigos são definidos e indefinidos. Vou voltar aqui naquela tabelinha que tem o resumo. Ó. Definido, indefinido, podem ficar no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. Ressaltando que os definidos irão definir, irão indicar com precisão o substantivo que estamos nos referindo e os indefinidos irão ser usados quando queremos passar a ideia de imprecisão, a ideia vaga, certo? A ideia indeterminada, ok? Agora, pessoal, estamos finalizando a primeira parte da aula de hoje, que foi a parte da explicação sobre os artigos e a importância dos artigos dentro da concordância, né? Concordando em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Na nossa segunda parte da aula de hoje, nós iremos fazer juntos a atividade do caderno 3, página 30. Então, vou encontrar vocês agora na segunda videoaula fazendo a atividade da página 30. Vamos lá? Aguardo vocês.